Gabriel, vamos lá, porque tem pessoas que estão assistindo a gente aqui, muitos já conhecem os fundos imobiliários, mas outras pessoas não. Então vamos começar do início aqui, para depois a gente se aprofundar, a gente vai perguntar aqui muita coisa para você interessante é da atualidade. Agora, o que são os fundos imobiliários e quais são as vantagens de você investir hoje em fundo imobiliário e se existem desvantagens também? Pois é, se você for procurar aí pela internet, você tem várias diretrizes aí informando o que significa um fundo imobiliário, né? Tem ali a CVM, a Anbima, todos esses órgãos reguladores trazem ali uma descrição do que é. Mas eu gosto de dizer o seguinte, que fundo imobiliário nada mais é do que uma comunhão ali de investidores com o intuito de investir em imóveis de alta qualidade, né? E dentro desse mundo aí de fundos imobiliários, a pessoa consegue ter também assessoria de profissionais da área ali imobiliária, né? Dentro do fundo imobiliário. Então, assim, realmente, investir em um fundo imobiliário é se juntar a outros investidores com esse intuito de ter acesso a algo que ela só teria acesso com alguns milhões de reais. Hoje é possível com 10, 100 reais, né? Então, é a possibilidade, sim, que o pequeno investidor hoje já tem de ter acesso ao mercado imobiliário. E sobre as vantagens, e se existem desvantagens também, Gabriel? Sim, existem vantagens e desvantagens, né? A principal vantagem, logicamente, acabei trazendo aqui, que é essa questão de investir com pouco dinheiro, né? Então, como eu falei, qualquer pequeno investidor hoje já tem essa possibilidade de ter acesso a um shopping, a um galpão, a um imóvel de escritórios, né? Que só poderia realmente ter esse acesso com muito dinheiro e hoje é possível com pouco dinheiro. Outro ponto também é a gestão profissional, né? Eu acho que uma das principais vantagens do fundo imobiliário é você terceirizar essa gestão e administração para um profissional da área que realmente é competente para ir lá administrar aqueles imóveis, ter a relação com os inquilinos, buscar novos imóveis em mercado. Eu acho que é totalmente interessante para o investidor ter esse apoio, essa ajuda, né? Apesar de ter uma taxa de gestão e administração para isso, por isso que o investidor precisa de fato conhecer um pouco do mercado e entender tudo isso, né? E outro ponto também que eu acho que é super importante é a questão da liquidez, né? Um ponto que a gente tem que levar em consideração. Sempre que você quer comprar ou vender um fundo imobiliário, o mercado, a bolsa de valores está lá aberta para você fazer isso. Então hoje é muito fácil, né? Você entrar numa posição de 100 mil, 1 milhão de reais de vez em fundos imobiliários e quando você quiser vendê-la, também no mesmo dia você consegue liquidar essa posição. Coisa que seria totalmente diferente no mercado imobiliário tradicional, né? Que você sabe que para você comprar e vender um imóvel é muito complicado, tem um certo tempo, tem muita burocracia para tudo isso e o mercado de fundos imobiliários consegue descomplicar isso para o pequeno investidor. Já diria a Dona Conceição, né, Carol? Tá tentando vender a casa dela. Aliás, quem quiser comprar uma casa na Granja Viana, manda um direct aí que eu tô tentando levar minha mãe lá pra Santa Catarina. E desvantagem, Gabriel, existe alguma? Cara, vamos lá. De desvantagem, o que eu consigo colocar aqui para você, principalmente, é que muita gente quer, né, colocar ali lado a lado fundo imobiliário com ação, né? E o que a gente entende? Que o mercado de fundos imobiliários, apesar dele trazer um bom dividendo recorrente, ele não tem aquele grande potencial de valorização como uma empresa tem, né? Então, o que eu posso colocar assim aqui, investidores que vêm com essa cabeça de ação, de valorização, de multiplicação, né, daquele patrimônio ao longo do tempo, eles acabam se frustrando por ver o mercado de fundos imobiliários andar muitas vezes de lado, por muito tempo, assim, né? E não entende de fato qual é o grande intuito que realmente é receber essa renda todos os meses. Não quer dizer que o mercado não suba, né? A gente pode perceber que o IFIX, aí, o índice dos fundos imobiliários ao longo do tempo, se você for levar em consideração com outros grandes índices, ele vem batendo, né? Mas é aquela subida mais demorada, mais alongada que o mercado imobiliário nos traz, né? Aquela valorização que é lenta e gradual. Então, eu acho que uma desvantagem que muitos investidores podem achar é essa. Aquela galera que vem com a cabeça de ação ou de criptomoeda, que quer altos retornos, muitas vezes pode se esbarrar nisso. É importante falar isso porque, pra ficar claro, né? As pessoas querem ganhar, por exemplo, ações. A gente tem um potencial, não é isso? De ação, sei lá, custar 10 e de repente custar 20. Depois de um tempo. Os fundos imobiliários, não. Essa questão da cota, que você diz, muitas vezes anda de lado. Então, a cota pode estar 100, depois 102, mas a vantagem é que ela ganha esses aluguéis isentos de R, ou seja, né, vai fazendo aquele acúmulo de dividendos mensais, e aí ela vai reinvestindo e vai fazer aquela bola de neve, né? Então é mais para renda passiva, mais para longo prazo, né? Com certeza. O retorno realmente que a gente tem de curto prazo são os dividendos e a longo prazo a gente consegue ter boas valorizações, né? Com bons fundos imobiliários. Lógico, um fundo imobiliário sai de 100 para 200 reais, não é nada impossível, mas isso demanda mais tempo, um trabalho mais correto da gestão, é de fato aquele pé no chão maior do que um mercado realmente de empresas. E aquilo, né, Gabriel, também, por exemplo, eu tenho um apartamento, custa 100 mil reais, um exemplo. Cara, não é daqui a um ano que ele vai valer 200 mil reais. Exatamente. Vamos colocar até 1 milhão de reais, um apartamento de 1 milhão de reais. Pô, o que vai fazer daqui a um ano ele vale 2 milhões de reais? Cara, tem que ser algo fora da normalidade. Então as pessoas têm que ter isso também em mente, né, Gabriel? Poxa, se o meu imóvel aqui valorizou 5% no ano,
Poxa, os fundos imobiliários se valorizaram 5, 10, tá ótimo também. Com certeza. Então você tem que ter essa sensibilidade no mercado pra você não falar, pô, mas meu fundo imobiliário se valorizou 10%. Pô, 10% tá ótimo. Se tua casa se valorizar 10%, já tá lindo. Claro, tem regiões aí pelo Brasil que andaram se valorizando 15, 20% no ano, mas são lugares muito pontuais, muito específicos, né? Enfim. Com certeza. E tem um ponto interessante que eu quero colocar aqui também, é que no mínimo 95% do lucro de um fundo imobiliário é repassado como dividendo. Então, se de um lado você tem ali aquela demora maior de valorização das cotas, você tem um retorno muito grande do dividendo ali, principalmente nos semestres, né? Apesar do dividendo ser todo mês, a gente entende que o gestor acaba repassando o lucro semestral ali durante aqueles 6 meses. Por isso que no final de cada semestre a gente costuma ter um dividendo um pouco maior também, porque é aquela sobra de caixa que fica. Então é importante a gente pontuar isso, que o retorno em receita é grande, né? E acaba compensando, de fato, essa demora de valorização. E eu acredito que você falou um ponto muito importante, e pra mim é o mais importante, que é a gestão. Quem faz a gestão do fundo? Por quê? Às vezes a pessoa coloca... É como se fosse alguém que tá cuidando do seu dinheiro. É um Exato. fundo e tá lá o seu dinheiro. Então, tem que conhecer a gestora. Tem gestoras excelentes aí no mercado, grupos excelentes. Mas, se de fato você não conhece a gestora, de repente a história não é boa, de repente não consegue fazer ali, né, cuidar do seu patrimônio, cuidar do seu dinheiro, tem que tomar cuidado. Então, pra mim, um dos pontos fundamentais e o mais importante é essa questão da gestão.